Paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Quero compartilhar um versículo que está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, apenas o começo, que diz: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Paulo havia evangelizado esses irmãos da igreja de Coríntios, então ele sabia qual tipo de evangelho a qual eles tinham sido enraizados, nutridos e ensinados. Por isso, a mera menção ou o indicativo de lembrança já remete à mente dos coríntios ao verdadeiro evangelho. Então, por ter evangelizado aquela igreja, Paulo tinha essa, vamos dizer, facilidade de apenas dar um insight para os irmãos de Coríntios e logo eles iriam acessar todo aquele know-how, né? Todo aquele conhecimento que Paulo, toda aquela verdade do evangelho que o próprio Paulo havia concedido a eles. O problema de nós aplicarmos esse versículo hoje é que se nós mencionarmos ou falarmos para a igreja do Brasil celebrar do evangelho, qual o tipo de evangelho, o que me preocupa é qual o tipo de evangelho que as pessoas vão se lembrar. Porque nós vivemos um evangelho no Brasil um pouco de retalhos, de contextos, de doutrinas estranhas, algumas doutrinas estranhas, ao ponto de que de todas as igrejas que nós vemos no Novo Testamento, ao meu ver, a igreja no Brasil se parece muito com a igreja de Coríntios. Uma igreja dividida, uma igreja em parte, né, carnal, cheia de imoralidade, cheia de competição, cheia de exaltação de falsos mestres, de espaço para os falsos mestres, cheio de dons, né? Cheio de dons, então tem os seus méritos, mas que muitas vezes, como o próprio Paulo fala sobre a igreja de Coríntios, uma igreja imatura, que ainda está no alimento, no leite. Então, Paulo relembra eles de algo basilar, Paulo relembra eles de algo importante, mas infelizmente eu não tenho a segurança de apenas lembrar os irmãos sobre o evangelho, porque pode ser que você nem conheça o evangelho verdadeiramente. Então a pergunta primeira é: qual tipo de evangelho que você ouviu? O que te fez chegar a Cristo? O que te levou a Ele? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder. E pode ser que tenha sido de diversas maneiras. E isso é muito importante dizer, que o Evangelho ele atrai as pessoas de maneiras diferentes. Então não existe uma regra, não é... Uns foram tocados por uma pregação. A minha mãe conta que um hino da harpa tocou ela. Então, certamente, quando ela foi até a frente para aceitar Jesus, no dia que ela aceitou Jesus, talvez o pregador tenha ali, né, achado que foi pela pregação dele, mas o que ela testemunha que foi uma palavra, uma estrofe de um hino da harpa que atravessou o coração dela. Então, quando o pregador começou a pregar, ela já estava convertida, ela já estava nos pés do Senhor. Então, cada um chega de um jeito e o evangelho se revela para cada um de uma forma. Para mim, eu sou de família cristã, mas eu tive um contato direto e pessoal com Cristo em uma experiência, em um dos eventos da nossa igreja, um evento de homens, e também não foi na pregação, né, para mais uma vez mostrar que, enfim, a gente estava louvando e um irmão me abraçou e ele disse: eu ouço a sua oração, né? Deus usando ele ali, e aquelas palavras atravessaram todo o meu ser. E aí eu fiquei pensando nisso, falei: mas o que tem a ver
isso com o Evangelho, né, de Cristo. Mas depois daquele dia, e na hora que eu ouvi isso, aquele dia eu lembro exatamente como eu me senti, e o meu sentimento era, mas eu sou, né, eu sei onde eu andei, eu sei o que eu fiz, eu sei que, e como mesmo assim ele me ouve. E é interessante porque isso me fez ser um alucinado para ter essa resposta. Como que um Deus santo, como que um Deus poderoso, como um Deus que não comunga com o pecado, como um Deus tão grande, sublime, puro, pode ouvir as minhas palavras. E naquele contexto eu estava voltando para a igreja. Então eu tinha ficado 9 anos fazendo muitas coisas erradas, muitas mesmo. Eu costumo pensar que eu escreveria como o escritor de Eclesiastes, do que desejei e fiz, mas tudo era vaidade. Então eu automaticamente pensei, tudo que eu fiz parece que, né, veio tudo aquela carga, e eu falei, mas mesmo assim ele me ouve, como que ele me ouve? Então hoje, para mim, a minha busca por Deus não é a principal, porque, enfim, eu tive outras experiências que me levaram à pessoa dele, e isso me carrega no Evangelho, mas um dos pontos que me fez ser alucinado por buscar Deus e a palavra e respostas foi essa pergunta: como que ele pode me ouvir? Que eu cresci no meio cristão, numa igreja hiper tradicional, né? Rigorosa nos costumes, então eu tinha um Deus na cabeça, um Deus de juízo que, e sabendo e consciente do que eu fazia, certamente ele não me ouviria, porque eu não era digno dele. Então, para mim foi um baque aquilo ali, mas ficou a lacuna de como que ele pode ouvir um pecador, como que ele pode ouvir. E aí foi nesse caminho, na resposta, e eu busco todos os dias, né? O gás da minha vida é buscar a resposta para essa pergunta, foi quando me levou ao Evangelho, né? Isso me levou ao Evangelho, de que não é sobre mérito. E aí eu entendi a cruz, que a cruz, né, ela que abre o caminho. Então essa misericórdia, essa graça de Deus, ela vem sobre nós, ela veio por meio da cruz. Então não importa o dia que eu estou bem ou mal, não importa o dia que eu fui mais santo ou menos santo, importa que eu creia e viva para Cristo, importa que eu creia na cruz. Então a cruz tomou uma importância na minha vida muito grande, e o resumo do Evangelho talvez seja a cruz. Então, independente se você chegou por cura, ou você teve alguma experiência, ou na própria pregação, aquela experiência, ela de alguma forma é para te conduzir à luz do Evangelho, à revelação do Evangelho. E para mim foi revelado, né, de que não é por mérito, não é sobre o que corre ou o que tenta, mas é sobre o amor, a graça, sobre o que Deus fez, sobre o que Ele preparou. E desde então, o meu relacionamento com Deus, ele é livre, porque eu sei que eu não mereço. Em relação ao merecimento, o mesmo Gabriel, que fazia infinitas coisas erradas, eu mereço hoje, né, tanto quanto menos, né, aquilo que eu merecia outrora. O que mudou foi que eu enxerguei a cruz, que eu vi o caminho que foi aberto. E isso para mim é sem palavras. Então, uma das coisas que me incomoda hoje na Igreja do Brasil é que quando você vai ouvir um sermão ou você vai até um culto, nós ouvimos muitos temas, nós ouvimos muitos ensinamentos, então nós estamos intelectualmente com a mente cheia, com a cabeça grande, né? Cheia de informação. Mas outro dia eu estava pensando, e sinceramente, meus irmãos, não foi ouvindo uma pregação sobre prosperidade que eu escolhi Cristo, não foi ouvindo sobre como ter uma família perfeita que eu vim a Cristo, mas que eu sei que essas coisas, elas podem acontecer no Evangelho, elas podem, mas isso não me atraiu, não foi isso que me atraiu a Cristo, né? E a própria Escritura diz que ele seria levantado e ele atrairia as pessoas pela cruz. E eu estava pensando nisso, falei, Senhor,
Eu não fui atraído por bens, eu não fui atraído pela teologia da prosperidade, eu não fui atraído por manifestações ou por arrepios. Eu fui atraído que eu era um pecador, e eu fui um pecador que foi ouvido. Eu não senti absolutamente nada, eu só me senti acolhido ou ouvido, e isso me afetou como ser humano. E eu penso, e essa minha experiência com o Evangelho faz eu ser extremamente radical e louco por ele, ao passo de que tudo se torna secular, qualquer outro assunto, por mais importante que seja, meu irmão, eu não estou ignorando os demais temas que nós temos que tratar. O que eu estou dizendo é que o que me mantém vivo e crente em Cristo nos dias bons e nos dias maus é saber que a cruz representa a vida, que a vida dele representa a vida para mim, justificação, paz com Deus, que eu posso ter tido um dia muito mal, mas se eu me dobrar, se eu for pelo sangue, ele me purifica dos pecados e eu tenho acesso a um Deus, e Deus vai me ouvir. Não porque eu mereço, mas porque o Filho dele me amou. Então hoje eu entendo que ele me ouvia, não era por minha causa, mas porque Jesus havia morrido por mim, ele havia salvo a minha vida, e Deus me ouvia por causa dele. Então esse é o Evangelho que eu quero ouvir, esse é o Evangelho que eu quero me lembrar, e esse é o Evangelho que eu vou me lembrar pro resto da minha vida. Amém? Então pense em qual Evangelho que te move e lembre-se dele. E se você não conhece o verdadeiro Evangelho, que se você está na igreja por qualquer outra razão, se por qualquer outra razão você foi atraído a Cristo, tente remeter isso à cruz e tudo vai começar a fazer mais sentido. Amém? Então lembre-se do Evangelho, mais do Evangelho verdadeiro. Amém? Fique com Deus.